Eu fico pensando em quantas pessoas que servem a Deus e que dentro da sua vida estão tão cansadas, tão esgotadas, tão no limite. E eu quero hoje ministrar sobre o seu coração. Se isso faz parte da sua vida, se é esse momento que você está atravessando, então assista essa mensagem até o final. Ela não vai ser longa, mas eu acredito que vai fazer um grande efeito na sua vida, ok? Então, vamos junto. Vamos adorar a Deus junto, vamos aprender junto, ok? Vamos lá, logo depois da vinheta. Como eu estava falando com você agora nessa abertura, essa é uma mensagem muito relevante para os dias de hoje. Ela é relevante pelo fato de a gente ter que fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Temos que correr atrás de tantas coisas. Temos que suprir tantas situações. E dentro da nossa vida, dessa correria da nossa vida, dessa correria do dia a dia, família, casa, trabalho, igreja, ministério e tantas outras coisas. Talvez me falte aqui agora como enumerar isso. Eu fiquei pensando, ok, como é que a gente serve a Deus dentro do estresse? Como é que a gente serve a Deus quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, quando as nossas forças já estão no limite? E aí me vem um texto de Paulo aos Coríntios, que está em 2 Coríntios, eu vou ler aqui para você, que diz assim, 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 apenas, eu acho que é o suficiente, que diz: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que texto relevante, né? Então, se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, seria: você ama Deus, mas está no limite. Você ama Deus, mas está no limite. Então, eu estava dando uma olhada aqui nessa passagem, né? Quando fala sobre vasos de barro, nós somos, deixa eu tirar esse som aqui desse celular. Nós somos esse vaso de barro. E o interessante é que lá atrás, lá no tempo de Jesus, o vaso de barro ele era muito utilizado para guardar coisas que não haviam valor, coisas sem muito valor. Então, o vaso de barro era para isso. Você tinha outros tipos de vasos, outros tipos de ornamentos que poderiam guardar grandes conteúdos valiosos dentro desses recipientes, mas o vaso de barro não. O vaso de barro era apenas um recipiente para guardar, para reter aquilo que não teria valor algum. E Deus nos surpreende, né? Deus nos surpreende tanto porque Ele nos usa. E por mais que às vezes a gente ache que nós somos muito fortes ou que estejamos fortes, nós somos vasos de barro, de verdade. Eu estava dando uma olhada agora há pouco tempo nas notícias, nos jornais e muitas coisas assim, de situações assim que nos impactam de tal forma que a gente às vezes vê uma pessoa tão bem, cheia de saúde, tão ativa de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, e de repente, mais que de repente, sobrevém sobre essas pessoas às vezes um tipo de doença, alguma situação, e essa pessoa vai ser jogada na cama, e quase que o final de seus dias. E a gente começa a perceber que nós somos vasos de barro. Eu tenho um exemplo agora. Eu estou com a minha mãe passando por uma situação muito, muito pesada já há alguns anos, lutando contra um câncer. Anos atrás, a minha mãe, ela era uma mulher tão forte, tão ágil, tão disponível, cuidava de todas as coisas, cuidava da casa, cuidava dos familiares que chegavam até lá. Sabe, aquela mulher guerreira, forte. E há alguns anos, ela foi acometida dessa doença. E quando eu ligo para ela, que ela está no Brasil, quando eu ligo para ela e que eu vejo a imagem dela no vídeo, eu vejo quão frágeis nós somos. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, às vezes a gente pensa que nós somos alguma coisa, mas quão frágeis nós somos. E é dentro dessa fragilidade, é dentro
desse sentimento, dessa realidade de que nós somos frágeis, que Deus escolheu para guardar esse conteúdo tão valioso. Nós somos aqueles que levamos hoje, conduzimos hoje a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então, até está escrito aqui, eu vou ter que ir acompanhando um pedaço de um esboço que diz que eu coloquei: o tesouro é Cristo vive em você, mesmo quando o corpo e a alma estão esgotados. Então esse é o tesouro, é Cristo dentro de nós. Mesmo quando a alma, quando o corpo, a alma, nossa vida, nós estamos esgotados, né? Nós somos vaso frágil, limitado, sabe? E às vezes é como nós estamos nos sentindo, frágeis, limitados. Mas ouça, de verdade, Deus não precisa que a gente esteja inteiro. Deus não precisa que a gente esteja inteiro. Ele precisa que nós estejamos disponíveis. Quando Paulo fala essa parte aqui agora, dizendo mais uma vez, né? Cadê o versículo 7? Ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Havia nessa época os superapóstolos, né? Que não conseguia compreender como é que Deus poderia agir através da vida de Paulo, porque Paulo tantas vezes passava pelas dificuldades, chicoteado, preso, e Paulo então dá a resposta dizendo: não somos nós. Deus não se manifesta através daquilo que nós parecemos ser. Deus não se manifesta através da nossa força. Deus não se manifesta através da nossa capacitação. Não é uma capacitação humana, sabe? Somos nós, os seres humanos, frágeis e limitados, e que muitas vezes nos enganamos, achando que somos alguma coisa. Então, Deus não precisa que sejamos fortes, apenas que nós estejamos disponíveis, ou seja, que nós estejamos com o nosso interior dispostos para ter a presença dele, sabe? O que sustenta não é a força, é a presença. O que nos sustenta não é a força. Não é o quão bom nós somos, não é o quão nós conseguimos ou pensamos conseguir alguma coisa. O que nos sustenta é a presença, sabe? É a presença de Deus. Deus não espera que a gente dê conta, mas espera que a gente dependa. Então Deus não espera que a gente dê conta da nossa vida, Ele espera que a gente dependa dele, sabe? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você de uma forma tal que você possa entender que a luta que você está vivendo, que o tempo de dificuldade que você está vivendo faz parte de um processo da construção de um vaso de barro, ou seja, faz parte do processo da construção de uma pessoa, de um filho, que entende que não é na força do seu braço, não é na condição que nós temos, não é nem sequer na nossa, na nossa inteligência, na nossa capacidade cognitiva de discernir as situações, de entender as situações, de argumentar bem, de saber e conseguir solucionar problemas. Porque todas as vezes que nós colocarmos a nossa força em nós, ou seja, a nossa dependência em nós, o acreditar em nós, simplesmente em nós, porque nós somos bons, esse vaso vai ruir. Esse ser humano vai cair. Esse ser humano vai sofrer. Então, o que Deus deseja de nossas vidas? Que nós apenas sejamos esse recipiente que vai estar cheio da presença dele, que vai estar cheio do seu cuidado, cheio do seu espírito. E através disso, aquele que passa a ser nada, ou seja, sem valor, passa a mostrar um valor que não é dele. Entende? Como eu estou dizendo, como eu disse, no tempo antigo, no tempo de Paulo, no tempo lá, né, que nós estamos falando aqui, desse tempo aqui, o vaso de barro era o menos provável para guardar algo de valor. Era o menos provável. Nós somos os menos prováveis. Por isso que Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Como assim?
Como assim um vaso de barro pode ter um conteúdo tão precioso? Como assim uma pessoa falha, uma pessoa pecadora, uma pessoa que sabe que não é melhor do que ninguém? Como assim essa pessoa pode ter uma presença tão forte do Espírito Santo de Deus? Seja esse vaso, sabendo quem você é, sabendo quem nós somos, sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa dificuldade, sabendo dos nossos passos, que não são passos que vão levar a um êxito simplesmente porque nós somos bons, mas nós somos os improváveis. Você é o improvável. Você é o improvável. Você seria aquela pessoa que talvez não deveria mais estar vivo. Você seria aquela pessoa que talvez não deveria mais estar de pé. Você deveria ser aquela pessoa que talvez não deveria ter mais credibilidade alguma. Quando eu olho para a minha vida agora, eu fico lembrando da minha juventude. A minha juventude foi muito louca, muito perdida, sabe? Era um camarada que saía às sextas-feiras e só voltava domingo. E nesse meio todo, bebida, droga, por muitas situações e muitas vezes estive nessa caminhada da vida beirando talvez até a morte, como alguma vez aconteceu, e talvez possa ter até acontecido outras vezes e Deus ter dado livramento e eu nem fiquei sabendo disso. Mas hoje estar sentado aqui com essa palavra e compartilhando com você e ministrando a palavra, eu era o improvável. Literalmente o improvável. Como é que pode esse camarada agora estar pregando, estar ministrando, estar levando uma mensagem dessa? Não faz sentido algum. Talvez você seja o improvável da sua família. Talvez você seja o improvável do seu trabalho. Talvez você olhe para as suas condições da sua vida agora e diga, como? Eu não posso mais servir a Deus, eu não posso mais falar de Jesus, porque a minha vida está assim, assim, assado, porque eu fiz isso assim, assado, assado, e exatamente, por ser um vaso de barro, você é falho, e qualquer coisa, um tombo pequeno que der, esse vaso pode se quebrar, pode se ruir, e, sabe, e acabar a sua vida, e acabar o seu testemunho, e acabar tudo que você um dia pensou que seria útil. Mas, como eu falei, Deus escolheu essas coisas para trazer confusão a pessoas dizendo, como pode isso? Então, e eu vou lembrar do meu irmão, porque meu irmão, o Salles, ele viu a minha vida, né? Ele viu como é que eu era na minha juventude, ele viu como é que eu fui, como é que foi minha vida dentro dessa vida inteira, dessa caminhada toda. E depois de um tempo que Jesus entrou na minha vida, ou seja, depois que o Senhor encheu esse vaso de barro com um conteúdo valiosíssimo, as coisas passaram a ser diferentes. E depois de anos, com uma vida transformada já não por mim, mas por causa da misericórdia de Deus, o meu irmão falava, Deus existe. Deus existe. E é aí que eu estou dizendo, que Deus nos escolhe para confundir esse mundo. Porque ele falava, porque se meu irmão era o que era, e hoje ele está dessa forma assim tão diferente, tem que ser Deus. E esse testemunho foi tão forte porque hoje o meu irmão, graças a Deus, é um grande servo de Deus, é um grande homem de Deus. Que camarada bacana demais, um coração amoroso, um coração, sabe, dependente. É um vaso de barro também agora cheio de uma essência, de um Espírito Santo tão maravilhoso. Então, seja esse vaso, seja essa pessoa, aceite quem você é, aceite as suas limitações, aceite as suas dificuldades, aceite quem você é, porque Deus em momento algum esperou que você fosse mais do que você é. Deus não espera que você seja alguma coisa a mais, Deus não espera que você tente impressioná-lo de alguma coisa, de alguma forma, mas você apenas é um vaso de barro a quem ele confiou, a quem ele acredita a ponto de dar, de encher você com o Espírito dele, para que através dessa fragilidade, através desse agir seu tão simples, Deus faz um milagre na sua vida e através da sua vida na vida de outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que possamos ser esse vaso de barro, que possamos ser essa pessoa simples,
Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, é uma meditação breve, mas eu quero orar com você para que esse peso possa sair das suas costas, para que esse peso possa não fazer parte mais da sua vida, mas pelo contrário, que possa compor, que ele possa ser a formação do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus. E quando eu digo grande homem de Deus e grande mulher de Deus, não digo em ato de importância, mas ato de dependência. Amém? Então vamos orar junto. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai querido, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade de estar aqui nessas redes sociais, por esse vídeo estar chegando sei lá onde, em que pessoa, em que condição. Mas, Senhor, se está chegando a essa pessoa, de fato é porque essa pessoa está precisando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma nas Tuas mãos, faça o Teu querer, faça o Teu agir, cumpra, Senhor, com o Teu propósito sobre a vida desse homem, dessa mulher que talvez esteja se sentindo um vaso quebrado, rachado, sem valor algum, ó Deus. A Deus, em nome de Jesus, que aos olhos dessa pessoa, de fato, ela possa entender que ela não é nada, mas que ela passa a ser algo porque tem a essência, tem o Teu Espírito. E através do Teu Espírito, mesmo o Senhor sendo um vaso de barro, pessoas podem ser impactadas, Pai querido, em nome de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que a mentalidade desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga que está do outro lado aí ouvindo, possa mudar. Para que ela não precise se cobrar mais do que ela deveria se cobrar, para que ela não precise, ó Deus amado, talvez ela mesma se colocar numa cruz e se condenar por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer. A Deus, em nome de Jesus, se alguma prática errada foi feita, Senhor, Tu és o advogado justo e fiel diante do Pai. Então, Senhor, que a confissão que for feita diante do Senhor traga liberdade, Senhor, para esse coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a vida, restaura o vigor, restaura as forças, restaura a esperança desse que está do outro lado, restaura a ponto, Senhor, dessa pessoa não mais olhar as condições da sua vida. Ah, mas eu estou sem trabalho, eu estou sem dinheiro, eu estou sem saúde, eu estou passando por momentos de dificuldades dentro da família, minha mãe que está doente, meu pai, e sabe, tantas outras coisas que vai abalando o nosso interior, que vai abalando a nossa fé, Deus, e que há momentos em que nós precisamos parar e talvez fazer como o salmista, numa oração particular, dizendo: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Em nome de Jesus. Então hoje nós perguntamos: por que estamos abatidos dentro de nós? Restaura a nossa força, restaura o nosso vigor, e que não percamos a visão de quem Tu és em nossas vidas, pois Tu és, Senhor Deus, o que de mais valioso temos no nosso interior. Tenhas liberdade em nós, para a honra e glória do Teu nome. Você possa dizer amém junto comigo. Amém e amém. Se essa mensagem tão simples, eu sei que é tão simples, se ela fez sentido para você, eu quero pedir você, compartilhe essa mensagem. Deixe um like aqui nessa mensagem, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você puder fazer então um comentário, seria tão bacana, tão legal. E eu acho que o mais importante é compartilhe. Compartilhe essa mensagem, porque por mais que seja simples, sabe, Jesus está falando com a gente, ok? Então Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.